A pessoa que vai lá e escolhe um adulto para adotar, ela tá muito madura do que ela quer, tá entende? disposta, né? E aí ela conhece aquela personalidade, então ela já vai dar aquele match, tipo, verdadeiro, sabe? Diferente do filhote. A gente faz um trabalho muito forte em comunidade. Toda semana a gente castra uma média de 20 gatos de comunidade, então a gente abre vagas. Então hoje em dia a gente já tá com essa possibilidade, assim, como a gente trabalha com esse nível de um número meio que fechado de animais, a demanda é muito maior. Então, o que a gente falou? A gente falou, cara, vamos viabilizar castração, né, para as comunidades, para essas protetoras. Então, a gente tem várias protetoras catalogadas e cadastradas na SOS e a gente disponibiliza vagas, assim, semanais para elas. Fala, Matilha, Luiz Uclo na área. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Fala, Matilha, Luiz Uclo na área para mais um episódio sensacional aqui com vocês do Fala Matilha, que tem os convidados mais legais, mais envolventes do mercado pet, para poder falar aqui desse mundo que é tão amplo e tão bonito. A gente fala sobre criação, fala sobre ONG, fala sobre pet shop, fala sobre tudo para que você possa ficar um pouquinho mais informado. E antes de começar o nosso pontapé inicial, fazer um convite para vocês. Se inscreva aqui no canal, deixa like, deixa comentário, já manda aí o que vocês querem saber do nosso convidado de hoje, porque vai ser bem bacana o nosso bate-papo. Fechou? Com vocês, Ana Luísa Carboni! Muito bem. E aí, Ana, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Tamo junto. Muito prazer pessoalmente, tá? Prazer. Legal. Eu tenho um projeto maravilhoso que é o SOS Alpha. Pet Alpha. Pet Alpha, isso aí. E ajuda muitos cãezinhos, faz uns resgates e tudo mais. Vamos conversar sobre isso. Primeira pergunta que eu já lanço pra você é o seguinte: se você fosse um animal, qualquer animal do mundo, qual animal você seria? Eu seria um passarinho. Qual deles? Tem algum específico? Ai, eu não sou muito boa de saber, mas sei lá, talvez um canarinho. Sou canarinho. Pequena, né? Por quê? Ai, porque eu acho que voar deve ser muito incrível, né? Boa. Então, essa liberdade e, assim, poder viver com pouco, né? Sim. Assim, comer pouco, ter a liberdade. É verdade. E se proteger fácil. Sim. Poder fugir. Só um detalhe, tá? Passarinho não come pouco, não. Não, é? Tanto que, eu sou zootecnista, né, de formação. Um grande problema na criação de gados em confinamento, de gado em confinamento hoje no Brasil é passarinho. Porque eles comem os premix, os núcleos e tudo mais, numa quantidade bizarra, faz cocô pra caramba, metabolismo aceleradaço e rouba nutriente das vacas. Nossa, que absurdo, gente, não sabia, não imaginava. Entendeu? Come muito, come muito. E se você não pudesse ser o canário, qual outro animal você seria? E por quê? Ah, eu tenho uma paixão por cachorro, né? Cachorro. Boa. Tem alguém que, sei lá, dessa área que fala que em algum momento que não pensa em ser um cachorro? Você falou bem, dessa área eu acho difícil, mas é que tem muito doido por aí, né? Assim. A gente vê cada caso, né? Nossa, a gente vê então cada caso. E se não... Vou contar um pouco pra vocês depois. E se não fosse o cachorro, terceiro e último, juro? Um elefante? Uau, por que o elefante? Eu não conheço muito sobre os elefantes. Do canário ao elefante, olha gente. Boa. Falei no começo, queria ser pequenininho, comer pouco, e depois queria ser um elefante. Sei lá, eu acho incrível, assim, os vídeos que eu vejo deles, a relação de hierarquia familiar, então, mais o poder da mãe, a matriarca. Top. Você gostaria de ser um elefante africano, provavelmente, né? Sim. Derrubar jipe, fazer aquele alvoroço no safari e tal. Mas não conheço top nenhum, demais. então também é só uma imaginação de quem conhece pouco. Boa, não, mas tranquilo. Sabe que é uma coisa que é muito legal? Porque essas 3 escolhas que você fez falam muito sobre você, né? Como que você olha pra você mesmo, que foi a sua primeira escolha, como as pessoas veem você, que foi a sua segunda escolha, e a terceira é o que você realmente é a junção das duas. Adorei. Boa, é isso Bons aí. Animais. Bons animais, escolheu bem, tá bem nutrida, né? E uma outra coisa que eu sempre gosto de perguntar, se você se lembra qual foi o seu primeiro animal de estimação? Me lembro. Meu primeiro animal de estimação foi um cachorro que a minha vizinha tinha. Naquela época, os cachorros ficavam na rua, né? As pessoas não tinham, naquela época, gente, já tô nessa fase, né, de falar naquela época.
Eu lembro que assim, na casa do lado não tinha portão, nem na minha casa, então ele era um cachorro, na verdade, da minha vizinha que ficava muito em casa, assim. Então a gente tinha meio que uma guarda compartilhada. O nome dele era Strep. Strep, da onde eu venho, é farpa, né? É? É isso? Não sei. X? Nunca ninguém falou, assim, mas ele era estrepado, assim, a gente brinca. Ele arranjava briga com os gatos da rua. Eita. Ele era um fox paulistinho, bem encrenqueiro. Nossa senhora. Esse gosta. Ele tinha um pedaço da orelha que um gato brigou com um gato, teve que tirar. Nossa. Ele ficava sentado no meio da rua, assim, e os carros tinham que desviar dele, porque ele era bem chatinho, né? Sim. O fox paulistinho, ele é bem chatinho, assim. Ele é bem pra frente. Ele é bem pra frente. Todos os cachorros aí do grupo dos terriers, né, tem um pouco dessa característica de ser um pouco mais dominantes, quererem tomar conta de tudo mais. E esse foi meu primeiro cachorro de guarda compartilhada. Boa. Depois vieram uma sequência de animais. Eu nunca fiquei sem, assim, eu acho que eu devia ter uns 5, 6 anos com do Strep, e aí a gente sempre teve um cachorro, 2 cachorros, enfim. Entendi. Boa. Hoje, como que você tá lá? Eu tenho 4 e tem um gato que eu deixei pra minha mãe na casa dela. Um presente misterioso. 7 vidas pra ela poder ficar tranquila. Não, e os meus cachorros estão naquela fase que eles estão todos bem idosos, assim. Então, eu tenho 2 filhos humanos, né? Que agora estão um pouquinho maiores. Biológicos, eu falo. Filhos biológicos. E que agora que eles não usam mais fralda, estão um pouquinho mais independentes, eu tô cuidando dos meus cachorros que viraram agora idosos e estão precisando. Então eu tenho cego, tenho diabético, tenho um que convulsiona, tenho um com câncer. Então eu tô assim. Nevadinha, descobrimos recentemente aí que ela é diabética, também tem 8 aninhos. Se der um distúrbiozinho alimentar ali, se ela fica muito tempo sem se alimentar, às vezes ela tem umas convulsões. Texas, 13 anos, não tem nada. Problema. É bizarro. Que delícia. Então os meus estão tudo com... Meu mais novo tem... Meu mais novo tem 9, 10. Não sei exatamente porque é adotado, né? Mas o meu mais velho tem 15. Então, assim, eles são... E é tudo... Não é cachorrinho porte pequeno, né? Eles são tudo porte médio grande. Então, são bem Highlander. Sim, bem power, né? Ana, fala um pouquinho dos seus projetos. Antes disso, né? Pra quem quiser conhecer um pouquinho mais, quais são suas redes sociais mais ativas? O que você acaba produzindo aí na internet? Bom, eu tô aqui hoje pra falar da SOS Pet Alpha. Então, eu sou presidente dessa ONG. Então chama SOS Pet Alpha com H. Vai tá aí, pessoal. Tem link lá na descrição e também apareceu aqui no comecinho do episódio. A gente tem Instagram, TikTok, canal no YouTube, pouco ainda utilizado. E tem o site. Aí, Cabral. Vamos produzir conteúdo, Cabral. Vamos produzir. Eu nem sei direito, assim... Eu sei como começou e consigo te contar toda essa trajetória, mas eu não sei ao certo, assim, não falar sem falar um pouco de destino, assim, de como a SOS se mantém, assim. Sim. Eu sempre gostei muito de bicho, eu era aquela pessoa que ia... Naquela época, lembra que a gente ia em eventos de animais e voltava com um pintinho? Então eu sou daquelas que pegava os pintinhos, pegava cachorro na rua e levava pra casa. Pegava todos os pintinhos. Todos os pintinhos e viravam galinhas. Sim. E minha mãe ficava desesperada pra tentar remanejar os animais que eu saía pegando. E aí, mas eu sempre tive esse leve breque, assim, né, de morar na casa dos meus pais e depender do que eles deixavam ou não. Sim, né, a gente lógico. fazer. Respeito total, né? Sim, e aí eu era voluntária de outros projetos, né? E quando eu me casei, eu comecei a pegar e trabalhar de forma independente como protetora, resgatar alguns animais, tal, levar para minha casa. Até que chegou um ponto que eu não conseguia absorver sozinha isso, né? Pela quantidade de animais que eu estava sendo solicitada de ajuda e tal. E aí eu fiz um apelo, assim, o WhatsApp estava começando naquela época. Então eu fiz um apelo, assim, no grupo de WhatsApp e consegui reunir um grupo de mulheres que começou a se envolver e pegar os animais da nossa região. Sim. E aí a gente, é muito gostoso você resgatar, assim, na hora, assim, eu falo às pessoas quando começam a trabalhar com resgate, que você faz um primeiro resgate, você para e fala assim, meu Deus, e agora? Como que vai ser? Como que eu vou conseguir, né, pagar esses custos? O trabalho que vai dar, né? É um animal que você não conhece e de repente você tem que se dedicar para ele e tal. Mas Sim. quando você faz todo o processo de resgatar, reabilitar aquele animal, castrar, vacinar, é um resgate não só físico, mas muito emocional também, sabe? E quando você consegue recolocar esse animal numa nova família,
Nossa, é muito gostoso. Missão cumprida, né? Sentimento gostoso. Sim, e quando você faz isso por amor, assim, não é só uma questão de trabalho, mas é uma questão de amor. E aí esse grupo começou a ficar cada vez mais unido, era gostoso, a gente estava conseguindo resgatar tal. E aí a gente começou a crescer e trabalhar com os bairros no entorno que são mais carentes e precisavam mais do apoio. E aí chegou um momento que a gente, na verdade, teve o CNPJ pensando mais na facilidade de compra de insumos, sabe? Tipo, comprar ração mais barata. Comprar no atacado. Exatamente. E... Desculpa te cortar, mas hoje o SOS Pet Alpha está sediado aqui em Santana ou Barueri? Santana. Para o pessoal poder entender, Alphaville ele é composto por 2 cidades, ele é uma região entre 2 cidades, né? Mas você provavelmente abraça tudo isso aqui, né? Tudo, como que é? Polvilho, Cajamar? Muito Carapicuíba, Cajamar. Caraca, até lá. Carapicuíba, muito, assim, eu acho que a grande maioria dos nossos resgates são de lá. Sim. Eu não sei exatamente te falar, talvez eu vou estar falando um dado errado, mas é uma média de, tipo, 80% de Carapicuíba são comunidades. Ah, sim, é. Essas comunidades são muito carentes, sabe? Sim. E então a gente acaba ajudando muito, sabe? Sim, boa. E aí a gente abriu o CNPJ no sentido mais de comprar os insumos de forma mais em conta. E eu tinha muito medo de, tipo assim, quando a gente assinou, né, o estatuto como ONG e tal, porque eu tinha que trabalhar isso dentro de mim, porque eu tenho muita paixão, assim, pelos animais, eu gosto de resgatar, eu gosto de estar em contato com eles, né, de cuidar, e eu falava assim, nossa, como que vai ser se eu for realmente presidente de uma ONG, como que eu vou conseguir falar não? Né? Porque esse, como na verdade, ponderar, né? Até hoje, é um desafio muito grande, assim. Sim. Mas conta a trajetória até chegar na presidência. Porque você começou como? Eu comecei como voluntária e eu sou muito líder. Então eu já comecei, quando eu comecei a perceber que eu não estava conseguindo me dedicar da forma que eu deveria para a quantidade de animais que eu tinha, Sim. eu pedi ajuda para um grupo. Então você era grupo de mulher, eu sempre fui a presidente. Ah, entendi. Então assim, eu não conquistei esse caminho. Eu sempre fui. Então quando a gente fundou, eu já fui a presidente. Você era uma resgatista, você era uma protetora autônoma. Sim. E aí você foi começando a fazer cada vez mais resgates e precisava de uma estrutura maior e aí que você encontrou a Pet Alpha. Não, e aí que a gente fundou a SOS Pet Alpha. Então foi fundado em 2018, correto? 2018. Legal. Começo de 2018, mas a gente tá junto desde 2017. Bacana. E de lá pra cá são mais de 3 mil resgates, assim. Caraca. 3 mil resgates, não, acho que a gente já tá em 3 mil adoções, né? Porque Entendi. a gente tem os números, assim, quantidade de resgate, infelizmente um número de animais falecidos, porque às vezes a gente resgata atropelado. Já com uma certa idade, que ninguém adota. E assim, qual que é o diferencial da SOS Pet Alpha? Mas assim, eu não posso falar só da Ana Luísa aqui, entendeu? Porque a SOS Pet Alpha ela é um grupo e eu acho que esse é o grande diferencial de quando você trabalha na proteção, a proteção ela é muito solitária, assim. E ela é muito cansativa, porque os pedidos de ajuda são imensos. Sim, o WhatsApp bombando. O meu WhatsApp, assim, é insano. Sim. E, ao mesmo tempo, as pessoas não entendem que até você pegar um animal, resgatar e deixar ele apto para trabalhar a adoção e conseguir um adotante, é um prazo muito maior do que vem as solicitações de pedido de ajuda, Sim. né? Então, hoje eu sou presidente, a gente tem a Cris Savian, ela não pôde vir hoje, mas ela é nossa vice-presidente e eu cuido do núcleo dos cães e ela cuida do núcleo dos gatos. Então, assim, todos os pedidos de ajuda, ela que filtra e a gente bem repartido. Que legal, que legal. E aí a gente tem uma pessoa focada no financeiro e a gente tem um grupo forte e muito ativo de voluntários. E resgatistas e protetoras. Não só, não assim, como ONG mesmo, a gente tem um grupo. A ONG, você tem que pensar que ela funciona como uma empresa. Sim. E ela é uma empresa. Então, ela tem as frentes. Então, a gente tem um voluntário responsável pela frente de eventos. Um voluntário responsável pela frente de captação de recursos. Sim. Um voluntário... Parcerias. Exatamente. Um voluntário que cuida de captação de material, de projetos. comunicação. Entendi. Uma pessoa no administrativo. Então, a gente tem que ter tudo isso. Pra ficar bem estruturado, tem que ser, né? Tem que ser, porque assim... Não vira fundo de quintal. Não, e o que acontece dentro dessa Pet Alpha? Os membros, eles são todos voluntários. Sim. Então, assim, além de eu ter essa posição de presidente da SOS, eu tenho o meu trabalho, né? Onde eu tenho minha família, eu tenho os meus animais, eu tenho os meus amigos. Sim. Então, se você não consegue montar essa estrutura, você acaba se afundando, assim. E eu acho que... Vira eu presa.
Não é empresa, é o preso. É isso. E os desafios são muito grandes, porque é um desafio emocional, né? Muito grande. E junto com o desafio emocional vem o desafio financeiro. Sim. Então, a gente também aprendeu a esse tempo a não ter só uma fonte de captação de recursos, porque passamos por pandemia, enfim. Então, e a proteção animal no Brasil, ela ainda é muito beginner, assim. As pessoas É mesmo, né? não sabem, então é justamente isso. Poxa, o que você vê nas redes sociais? É uma protetora que tá sempre, tipo... Ferrada, exato. Palavra, mas assim, se matando, não dando conta, sobrecarregada, pedindo com caso de desgraça, pedindo pelo amor de Deus ajuda, de pix de dinheiro, nananã. Tem, infelizmente, alguns casos de pessoas que não são confiáveis. Então, assim... Alguns vários, o ambiente é muito cansativo, sabe? Sim. Como que vocês lidam com isso? Vocês dão uns dribles nisso aí e seguem um bom trabalho? Cara, quando você entrar na SOS Pet Shop, você não vai... Não vou falar que não exista, às vezes a gente conta um caso triste, mas a gente tenta sempre focar nos animais prontos para adoção e como eles estão agora, sabe? Até porque a gente não é muito de ficar trabalhando com essas desgraças. E quando a gente tá fazendo o resgate, cara, a gente não tem ninguém lá filmando, a gente tá com a mão na massa. Então, às vezes a gente tá lá... Isso é essencial, né? Se perdeu um pouco isso com o tempo, né? Então, assim, você tá lá, a gente tá lá de cabelo preso, roupa de ginástica dentro da casa de acumulador, sabe? Sim. Tipo, recolhendo animal de situação que tá precisando de ajuda. Sim. Então, assim, não dá pra você tá fazendo isso e tá, tipo, ou uma equipe te filmando. Exatamente. Então, assim, esse não é o nosso foco. Sim. Boa. Isso vende no sentido nem só financeiro, no sentido de divulgação, tal, isso vende. Só que eu acho que, assim, hoje em dia a gente percebeu que a gente não tem talvez tantos seguidores como outros projetos têm, mas os nossos seguidores são muito fiéis. Tipo assim, a gente nunca passou um perrengue, precisou de ajuda e ficou desamparado, sabe? Porque as pessoas, eu acho que construíram também esse caminho junto com a gente. Claro. Então a gente tem bastante credibilidade, graças a Deus, aí nesse mundo aí de proteção. E eu acho que eu sinto que a gente aprendeu, né? Então, assim, a gente não sabia como que era esse mundo, como que ia fazer, encontrar os melhores parceiros veterinários, porque tem isso também. Tem veterinário que gosta, que curte trabalhar, né, com o comunitário, e tem veterinário que não gosta. Sim. Quando você está diante de uma situação na casa de um acumulador, você tem que tomar decisões lá naquele momento. Puta, às vezes você não consegue fazer 20 exames que seria... O legal, o né? legal para uma pessoa que tem um animal, para um tutor, porque você tá numa situação que todos têm. Então, assim, você tem talvez tem que tomar identifica uma doença e replica o tratamento para todos os animais que estão juntos. É uma decisão estratégica E comunitária, né? Você tá lidando com grupo. com animais que com baixo recurso e grande volume. Legal. Boa. Então, isso também você vai aprendendo, né? Vai fazendo parcerias com pessoas que estão na mesma vibe que você. Sim. E a gente se estruturou muito, então a gente fez muito curso de terceiro setor, de como estruturar, de como conseguir fidelizar voluntário, porque é justamente isso. A gente... E tem curso para isso? Tem. Olha só, não sabia. Pois tem. Focado para ONGs? Tem. Olha só que bacana. Para várias ONGs. Tem vários tipos de ONG. portais focados no terceiro setor. Entendi. E a gente participa de eventos e às vezes não é da área da proteção animal, mas você vai pegando, né, informações e formas que outras ONGs trabalham para pegar o melhor de tudo isso. E como que você vê a evolução disso? Tá se atualizando, tá melhorando, tá meio estagnado? Como é que você vê? Não, assim, então a gente começou em 2018, pensar que veio uma pandemia e que ficou tudo meio parado, assim, nesse sentido. Balançou. Mas eu acho que... eu não sei como falar o mercado, tipo, geral, assim, mas eu acho que para essa SOS Pet Shop a gente já evoluiu bastante. Digo o mundo ONG para pet. Causa animal pet. Como você tá vendo? Eu digo isso, sabe por quê? Você colocou um ponto muito bacana que, assim, cara, a gente tá anos-luz atrasados em relação a outras nações que já cuidam da causa animal e do mundo pet de uma forma muito melhor estruturada. Uma bandeira que eu carrego é tentar melhorar e criar uma cultura pet nacional que as pessoas comecem a realmente entender como funciona. Falta-se uma cultura pet nacional no Brasil.
Porque cada um cria de um jeito, cada um fala uma groselha, cada veterinário acha que é de um jeito, e não tem realmente um consenso, o que a gente poderia taxar como uma cultura. Né? Cada um faz do seu jeitão, cada tribo resolve fazer do seu jeito. Enfim, então, um dos grandes pontos de ter formado o nosso podcast aqui, o Fala Matilha, é para fortalecer ainda mais esse poder de comunicação para conseguir entender o todo, ou parte do todo. Né? Então aqui a gente já teve médico veterinário de algumas especialidades, já tivemos criadores, já tivemos ONG, já tivemos um pouco dono de pet shop e tudo mais. E o relato é praticamente o mesmo. E aí a minha preocupação é, o que estamos fazendo para melhorar? Então, assim, eu realmente não acho que estamos evoluindo, assim, nesse sentido. Eu também acho que não, sabia? Infelizmente, não. E, assim, a proteção animal, ela é muito solitária. Então, o que eu ia falar, que o grande diferencial da SOS é que eu começo a falar vários assuntos e vou Não, mas viajando. por favor, a gente vai dando os nós depois. E o que eu acho que é o nosso grande diferencial é de ter esse grupo unido, sabe? Porque tem épocas que eu tô mais cansada, ou tô mais sobrecarregada, emocionalmente abalada, e alguém tem que vir e falar, não, calma, a gente vai dar um jeito. Tô aqui. Tô aqui, vou te dar esse apoio e tal. Sim. Eu sou boa líder, mas eu sou executora, eu não sou administrativa. Então, ter uma pessoa que eu sei que porque todos os animais que entram, eles são planilhados, eles têm um cadastro onde é tudo anexado deles, exames e tal. Então, se às vezes eu tô na rua e preciso de alguma informação, a pessoa tem acesso lá, sabe onde tá. Eu ia ficar procurando em 1000 lugares, ia ter dificuldade e tal. Então, a gente tá bem organizado, assim. Então, eu tenho muito orgulho de falar e a gente é visto como referência. Teve agora uma votação, a gente foi votada como a quarta ONG de proteção animal mais votada do estado de São Paulo. Ô, louco, ó. É muito grande. Isso porque vocês são muito regionais. Sim, nós somos regionais e ao mesmo tempo, assim, quem conhece confia muito no nosso trabalho. Que legal. E a gente trabalha muito também por fora, dando apoio para essas protetoras, sabe? Porque a gente tem um limite de trabalhar e o nosso diferencial também é esse. A gente é racional no sentido de não extrapolar esse limite. Então a gente gosta de trabalhar numa média de 100 cães e 100 gatos. Pode parecer pouco, para algumas ONGs mas a gente não gosta daquele padrão de canil lotado com vários animais. Quando eu era voluntária de outras ONGs, eu ia passar final de semana limpando canil e eu via pessoas entrando para escolher um animal, um cachorro, por exemplo, para adotar, e a pessoa saía sem escolher nenhum. Com nojinho? Não, porque eram uma baia que era pra ter 10, tinha 30. Os cachorros, assim, eles tinham proteção de sol e de chuva. Mas daquele jeito zoado. Não, eles não tinham, atenção individualizada. Sim. E isso fazia eles ficarem extremamente carentes. Você vai lá, você não consegue escolher. E estressados, e ansiosos e tudo mais. Então, assim, eu falo, às vezes as pessoas falam assim, tem um cachorro aqui, comunitário, tal, na minha rua, eu quero que uma ONG pegue, eu quero que a prefeitura pegue e leve para um canil. Eu falo, gente, não. Não é assim. Você vai condenar a vida desse animal. Às vezes, não posso generalizar também, porque a rua tem vários riscos, mas dependendo se é um bairro, são vizinhos legais que estão cuidando daquele cachorro, a vida dele pode ser até melhor naquela situação do que ele ser jogado num canil com outros, que às vezes dá uma briga e acaba se matando. Ou num fundo de quintal de uma casa aí que vai ficar ali aprisionado pro resto da vida. Sim. Eu bato um pouco nessa tecla também. Eu sei que às vezes essa opinião é meio espinhosa para algumas pessoas, mas, cara, tem muito cachorro que estaria muito mais feliz vivendo a vida que ele já estava acostumado na rua, que por acaso alguém veio, resgatou achando que precisava de um resgate, mas ele não precisava, do que às vezes numa varanda, do que às vezes num quintal abandonado, entendeu? Não, e é muito difícil isso, né? Porque tem que ter um pouco de feeling para poder identificar esses casos. Sim. Total feeling. E a gente não tem um canil hoje em dia, a SOS Pet Alpha. O meu sonho, assim, e a gente não dá um passo maior que a perna. Lógico. Então, primeiro a gente estrutura financeiramente para ver como que vai conseguir manter e tal, e depois dá um passo. Então, hoje em dia a gente tem um gatil. Legal. Um gatil, e a gente vai ampliar esse gatil. Porque o gatil... Hoje fica onde? Desculpa perguntar. Fica em Santana de Parnaíba. Santana mesmo? Eu não vou passar o endereço, depois eu te passo em off, porque senão as pessoas abandonam. Infelizmente, não, mas tá certíssimo. É só pra saber a cidade mesmo. Fica em Santana. Tá. E o que acontece? A gente tem 2 funcionários. Só uma coisa que é triste de falar, né? É muito comum isso em porta de pet shop, e em porta de clínica veterinária, em hotelzinho, creche, criador, ONG. O nego aproveitar pra abandonar.
Vira meio que o point do abandono. Não é? Né? Triste demais. Sacanagem. Antigamente era depois da ponte, né? Que o pessoal falava assim, se atravessar a ponte ele não consegue mais sentir de onde veio, por conta do olfato da água e tal. Aí hoje não, hoje é porta de estabelecimento pet. Nossa, é muito Triste. horrível. E assim, o gatil, por que a gente conseguiu viabilizar? Porque você manter, sei lá, 40, 50 gatos em um lugar, cara, os gatos fazem xixi e cocô na caixinha de areia desde pequenininho. Então a gente tem uma parte que é maternidade, uma parte quando eles chegam que eles fazem uma quarentena, tudo em ambientes separados. E depois quando eles estão todos vermifugados, despulgados, castrados e já vacinados, eles vão para um ambiente em comum, né? Uma área. E é uma delícia. Porque assim, às vezes quando eu tô muito estressada, eu vou lá no gatil e sento no chão. Não, e eles são quietos, Sim. assim. Eles têm, lógico, a rotina deles, mas eles são uma delícia. Os gatos, assim, estão com potencial de adoção. Se você pensar em nível de São Paulo, o gato, ele é mais independente, então ele fica mais tempo sozinho. Poxa, a rotina da grande maioria das pessoas é, cara, você sai de manhã pra trabalhar, depois à noite, sei lá, você vai pra uma academia, você vai pra um curso, você vai sair pra fazer alguma coisa. O seu gato vai ficar de boa. Sim. Agora, o seu cachorro, não. Quando eu formei na faculdade, mas mais ou menos, tá? Falando um pouquinho de questões comportamentais, já entramos nesse tópico também. Mas quando eu me formei na faculdade, existia-se muito aqueles negócios, um estudo que, né? Que também a gente não sabe a procedência muito bem, mas existiam-se alguns estudos provando que até 2050 a população de gatos domiciliados, né, que já vivem junto com algum humano domiciliado, seria superior à dos cães. Porque a população de gato de rua, acho que já até ultrapassou, já faz um tempo, a população de cães de rua. Mas eu acho que isso até acelerou na época da pandemia. Sim. Diminuiu o tempo, né? Então deve ter caído para 2030. Eu ia te falar isso, assim, a gente compra ração de uma marca e a gente percebe o quanto que eles estão focados, e eles até falam pra gente. Gato, investindo em gato. Sim. Uma febre total, a internet é muito gato, o estilo de vida das pessoas está cada vez mais gato. E aí entra nesse ponto legal que você sinalizou, e aí eu sempre coloco um ponto de exclamação. Porque assim, quando a pessoa adota um gato ou compra um gato pensando, é mais fácil do que um cachorro, tadinho do gato. E tadinho dos cachorros que ela já teve também. Porque assim, a grande realidade é que ambos têm necessidades muito específicas, cada um com a sua, né? Mas o importante é pensar assim, o gato não pode ficar no final de semana inteiro fechado dentro de casa, porque a pessoa foi viajar e ela adquiriu esse gato, comprou, adotou, achando que assim, é de boa porque eu consigo viajar pra praia, deixo lá com um pouquinho mais de ração, um pouquinho mais de água e a caixinha extra, de areia extra, e tá tudo bem. Não tá tudo bem. E é a mesma pessoa que reclama, nossa, de vez em quando o gato vem e me morde. De vez em quando o gato vem e rosna pra mim. Ou ele destrói minha casa. Pô, mas é lógico. Né? Quanto você está se dedicando a esse animal, né? Exato. Então assim, aí, dos meus grandes pontos de tentar mudar um pouquinho a cultura pet está muito relacionado a gato. Adoro trabalhar com gatos. Minha principal clientela é cachorro por conta da demanda de cães, mas gatos vem ganhando cada vez mais espaço também. E assim, uma das primeiras coisas que eu faço, já vamos treinar esse gato, depois de já ter acertado alguns problemas, né? Porque sempre vem BO, né? Só BO. Mas, senão não ia chamar, né? Alinhei o BO. Vamos treinar esse gato a passear. Vamos levar esse gato pra rua com segurança. Equipamento certo. Eles adoram, sabe? De sensibilizar ele, habituar eles, treinar eles a subirem coisas e voltar pra você quando você chama, porque se às vezes numa situação de pânico ele sobe e não sai mais. Poxa, você sabe que essa questão de gato, assim, as pessoas ligam a todo momento pra gente, tem um gato aqui e ela quer que você vá lá. Às vezes ligam e falam assim, tem um gato aqui em cima do meu telhado e eu não consigo pegar. Tipo, como se eu fosse conseguir pegar. Superman, entendeu? né? É o Batman. Olha o Batman. E aí, e elas querem que você simplesmente... cachorro também, tá? Mas elas querem que você vá lá, que você tire o animal de lá e que você... resolva o problema. Acha um destino. Que você resolva o problema. Sim. Então, assim, a gente tem que entender que esse é um problema de nós, como sociedade, como um todo, Sim. sabe? As pessoas se sensibilizam de ver um animal passando por alguma necessidade na rua. Sim. E elas não querem tomar uma atitude sobre aquilo, elas querem que você vá lá e que você tire aquele problema da frente. Resolve meu BO aí. Sim, e os gatos, a gente faz um trabalho muito forte em comunidade. Toda semana a gente castra uma média de 20 gatos de comunidade. Então a gente abre vagas. Então hoje em dia a gente já tá com essa possibilidade, assim. Como a gente trabalha com esse nível de um número meio que fechado de animais, a demanda é muito maior. Então o que a gente falou? A gente falou, cara, vamos viabilizar castração.
né, para as comunidades, para essas protetoras. Então a gente tem várias protetoras catalogadas e cadastradas na SOS e a gente disponibiliza vagas assim semanais para elas. Então a gente fala, você essa semana pode levar tantos animais e faz parceria com veterinários próximos da onde elas estão, porque tudo isso é difícil. Para quem não tem condição, para quem não consegue levar com carro. Claro. Então, e aí a gente manda um pouco de anti-inflamatório, um pouco de antipulgas. Um enxovalzinho. Um enxovalzinho e os animais saem de lá, né, castrados. Porque é justamente isso, a gente fala dos gatos ferais, né? A maior dó é você pensar, tipo, de um gato que tá acostumado, que sabe se virar, que caça, nananã, você pegar ele e prender ele num apartamento, tipo, num lugar. Assim, não dá. Eles não, é muito estresse. Tem um negócio que é muito legal, e acho que assim, talvez essa nossa conversa tenha vindo muito a calhar por conta disso também, mas tem um projeto na minha empresa que chama Educar para Adotar, que a gente fornece uma consulta comportamental cortesia para quem acabou de resgatar um animal. E assim, é importante que as pessoas entendam que tem que ser assim que adotou o animal, porque é nessas primeiras semanas que o animal vai sofrer mais, que vai gerar traumas que podem ficar pro resto da vida ou não. E o meu objetivo é o ou não, né? Com pequenos conselhos, por exemplo, acabou de chegar em casa, ele não pode ficar com a casa inteira exposta para ele, porque ele vai acabar aprendendo que ele pode mandar na casa de uma forma não ideal. Eu faço sempre isso para cachorro, para gato, para qualquer outro animal, inclusive nós mesmos humanos. Pega alguém da sua família, coloca na sua casa e deixa fazer o que quiser para você ver. Você consegue. Não pode dar o poder assim de cara. O controle remoto, né? Não pode dar o controle remoto. Exato. É importante saber que o quarto de hóspedes é de hóspedes, né? Brincadeiras à parte. Mas assim, uma coisa que é muito legal de pensar, eu faço uma associação com o filme Rei Leão. Já assistiu? Sim. Obviamente, quem é apaixonado por animal. Quem não chorou? Exato. Eu tinha o hábito de assistir 8 vezes por dia o Rei Leão. Quando eu era bem pequenininho, eu chorava às 8, minha mãe contava. Eu não lembro disso, mas chorava. Só que é o seguinte, no filme o Walt Disney, né, a equipe lá que fez o Rei Leão, passa uma mensagem muito importante, que está muito atrelado a essa questão dos animais como um todo. Tem um determinado momento que o Simba, de tanto encher o saco do pai, o pai cede e entrega o que o filho queria. Que era o quê? Entender que todo o território poderia ser dele, do filho. Então, Mufasa vira pro Simba e fala assim, tá vendo tudo que o sol toca? É o seu reino. Ele automaticamente se contenta com a informação? Não. O que ele gostaria? De visitar o cemitério. Onde ele não podia. Exato, o cemitério de elefantes. O único lugar que ele não podia. Então assim, encheu o saco para conhecer o reino. A partir do momento que recebeu o reino de bandeja, já não interessava mais, queria o próximo. Fez, foi lá mesmo que proibido e conheceu. Começou todas as tramas do filme, tanto que ocasionou a morte, o falecimento do Mufasa. Ponto. Então, olha a mensagem. Agora vamos trazer isso para nossa realidade com os nossos pets, com os nossos filhos, que seja. O cachorrão acabou de chegar em casa, seja ele comprado ou resgatado, independente da idade. Ganhou liberdade total. Ele não vai se comportar, ele não vai se contentar com o que ele tem ali no apartamento. Ele vai se contentar com o próximo, que é o quê? É o latido pro cachorro do vizinho, é a destruição dos objetos e não só brincar. Às vezes não respeitar o próprio alimento e querer o alimento da mesa, da geladeira e por aí vai, da despensa. Então começam a demonstrar várias quebras na hierarquia e no bom relacionamento com o tutor e que ferra tudo. Em outras palavras, é o seguinte, o ideal... E a gente acaba vendo o quê? Que é o mais triste da minha profissão. Aquela pessoa que não segue a recomendação de chegou, limita um pouco mais, concede cada vez mais liberdade de acordo com o que a educação também está avançando, até que ele ganha liberdade total. Não é que eu quero o cachorro preso dentro de casa, não, nem na varanda, nem nada. É muito pelo contrário. O que eu vejo muito hoje é o quê? O cachorro chega, gatinho chega, liberdade total, pode fazer o que quiser, porque é fofo, porque é lindo, porque eu ainda estou emocionado, estou naquele choque de emoções da adoção ou da compra. Vou deixar solto. E aí vão passando-se as eras e o animal vai ficando cada vez mais preso. Ele começa ficando preso cada vez mais na cozinha, depois ele vai mais para a lavanderia, depois ele vai para a varanda, depois ele vai, se for casa, fica no quintal, aí diminui cada vez mais o quintal, daqui a pouco ele está num canil e ele vive uma vida aprisionada. Para um filhote, ou para um cachorro que recém chegou numa casa, ele não está nem um pouco se importando com o tamanho do lugar que ele tem. Ele está se habituando ainda, ele está se acostumando. Então, para ele é de boa, se ele estiver num cercado ou numa mansão, para ele é a mesma coisa. Conforme ele vai avançando,
Aí sim importa muito. Que daí é a grande sacanagem. Então o cachorro se importa feito muito. inverso, né? O cachorro se importando muito e ficando cada vez mais recluso. Aí fica uma fera. Eu tenho que entrar, tiro o cachorro da família um pouco para dar uma reabituada na cabeça dele, uma reabilitada na cabeça dele. Depois, se a família se comprometeu realmente a aprender, aí o cachorro consegue retornar e ficar tudo em ordem. Mas é triste. A gente viu um vídeo semana passada de uma, não sei o nome da menina, assim, vi no Instagram. E ela fala isso, né? E aí a gente fez um vídeo com os nossos animais com a fala dela. Que ela fala assim, você realmente está disposto a adotar um cachorro se você tirar essa carinha bonitinha que ele tem? Assim, pensar que, tipo, de final de semana, você vai ter que levar seu cachorro, tipo, passear num parque, não só passear no shopping, sabe? Assim, que você vai ter que se dedicar para esse animal mesmo, e que sua vida vai mudar, e você não sabe muito bem como vai ser, né? É exatamente isso. Os meus cachorros que agora estão com 14, 15 anos, há 15 anos atrás, eu morava com os meus pais. Nem era casada. Eu levei eles comigo. E, assim, são meus. E né? não ficaram pelo caminho, né? Não ficaram pelo caminho. Honro e cuido e durmo na cama, inclusive, com meu velhinho ceguinho. E aproveito. Eu tava até falando, né, que o ano passado a gente não viajou, Natal, Ano Novo, porque diabético e ele tá cego e tal. Eu falei, não, vai ser o último ano dele, vamos ficar com todos os cachorros em casa. E tá mais um anão. E ele tá virando o próximo ano. Eu falei, bom, agora esse ano a gente vai ter que alugar uma casa em algum lugar pra levá-lo, entendeu? Porque assim, não existe essa chance de, dane-se, vai ficar pra trás. Por aí. Não, tá doido. Mas é bem complicado, né? O mundo pet, ele... A questão que envolve o mundo pet é o ego, né? Então o ego é o que gere realmente as nossas relações com o animal. Só pelo simples fato de falar assim, é meu cachorro, já é muito ego. Então pode conseguir ir lidando com essas coisas em relação à cabeça dos tutores é muito complicado. E aí o que eu mais pego nesse projeto aí do Educar para Adotar eu não posso simplesmente tentar treinar um cachorro, tentar treinar o gato, o papagaio, o que for. Eu tenho que educar a pessoa. Sim. A pessoa que acabou de adotar, a pessoa que acabou de comprar, ela tem que aprender sobre o animal que ela acabou de pegar. Sabe? E aí que é o grande diferencial. E assim, tem uma coisa que a gente faz também na SOS Pet Alpha, é que quando alguém se interessa em adotar, a gente teve uma equipe de uma psicóloga que ajudou, a gente tem uma equipe de entrevistadores. Legal. Porque não significa que todo mundo que tem interesse em adotar tá apto a. E a gente, graças a Deus, tem poucas devoluções, mas infelizmente elas ainda acontecem. Sim. E aí a gente vai aprendendo, né? Elas vão aprendendo a sacar as pessoas, né? Os discursos e tal. As malícias e tal. Já me perdi o que eu ia falar com Você tá falando do reabandono. Não, mas eu ia falar outra coisa. Lembrei. Eu ia falar do imediatismo da adoção. Sim. Né? Que, o choque da emoção. Às vezes a pessoa assim, poxa, vê aquele animal e fala, cara, eu quero adotar agora. E a gente fala, a gente tem que passar por um processo, né? Então, você vai responder o questionário. Mas tem que responder o questionário? Tem que responder o questionário. Tem que mandar foto da sua casa. Só aí você já filtra, né? Porque assim, você tem que ter o histórico, porque aquilo vai ficar junto com os documentos do animal e tal. Mas aí você tem que dar um tempo pra pessoa. Porque no começo, quando a gente fazia feirinha de adoção com um filhote, por exemplo, as pessoas... Teve uma feira que eu adotei 8 filhotes e 5 voltaram. 2, 3 dias depois. Sim. Então isso a gente vai aprendendo com o tempo. Depois a gente começou a fazer evento de adoção, que as pessoas poderiam reservar, preencher o questionário, ter o interesse. Ter o interesse. Sim. Mas o filhote, depois, a gente que ia escolher quem era o melhor tutor e entregar na semana seguinte. Você está disposto a isso? Sim. E você percebe que os bons tutores estão dispostos a isso, né? E não, é muito gostoso, assim. Tem que ter um preparo. Tem que ter. Deveria ter um preparo, né? E a sacada... E aí também voltando para a questão ego, né? Porque o ego faz com que no imediatismo você queira pegar uma vida, trazer para a sua vida sem que você esteja conseguindo cuidar da sua própria vida. E aí vem a questão de suprir uma necessidade íntima sua, uma carência, às vezes uma deprê, às vezes uma ansiedade, uma angústia, tal. Vou pegar um cachorro para me ajudar, vou pegar um gato para me ajudar. Mas suporte, né? Ele não pediu por isso, pô. Ele não pediu por isso, pô. Ele não quer segurar seus BO, né? A não ser, aí você falou um ponto bom, o cão de suporte emocional que é treinado para isso, que ele é trabalhado para essa é outra questão. Boa. E como estão os projetos? O que mais está vindo por aí? A gente tem, voltando então, falando um pouco da nossa estrutura. A gente tem o gatil. Legal. Porque o gatil dá pra você manter os animais, assim, tem uma área gostosa, eles sobem em um monte de lugar, tal. É todo verticalizado, né? Gatilizado, né? Eles adoram.
E a gente tem 2 funcionários que revezam, e de final de semana também tem outro funcionário. E a gente consegue manter uma qualidade de vida boa para esses gatos nesse espaço que a gente tem. Que legal. Só que o canil a gente não tem. E assim, eu tenho super sonho de ter um espaço, mas a minha ideia é ter tipo um asilo e uma creche. Porque assim, o asilo são aqueles animais, eu amo cachorro velho, porque assim, eles ficam doentes e tal, mas no geral a energia deles é baixa. Sim. Então assim, é outra vibração. É gostoso, sabe? Eles gostam de tomar sol, da caminha confortável, é isso. Os velhos. Maravilhosos, então. E o outro lado que eu quero ter desse espaço eu falo que é a creche. Porque os filhotes é justamente isso. Quando você trabalha com lar temporário, você conseguir alguém para ser lar temporário de um cachorro, até você consegue. Mas você já pensou, tipo, você pegar uma caixa com 8 filhotes? Filhote de cachorro é assim, você vai recolher um cocô, você agacha com o saquinho na mão para recolher o cocô, pula o outro na sua cabeça, eles pisam no cocô, eles pisam em você, rasga o saquinho, esfrega na sua cara. Exato. Então, assim, é insano. Então, você tem que ter um espaço um pouco mais separado, adequado, quando você vai fazer a vermifugação, acompanhar, e aí poder separar quem que tá bem, quem que não tá. Tem que ter uma observação diferente. E isso é muito mais difícil pra gente quando a gente não tem um espaço. Seria como uma maternidade mesmo. A parte da maternidade, você falou creche, né? Mas pode ser creche, maternidade. Muito bom isso aí. E você já tem um local em mente? Não, a gente não tem. É justamente isso. A gente tá fazendo um fundo de caixa para conseguir comprar um espaço, para depois tentar uma parceria para construir e tentar manter, porque é justamente isso. Esse é o desafio, né? Exato. Eu não quero, assim, viver apelando, pedindo pelo amor de Deus. Então a gente tem que se estruturar. Ai, não. Isso é ruim, isso é ruim. E acho que isso daí contribui a manter uma face ruim da ONG por algumas pessoas da sociedade. Sim. Você, até ajudaria, mas, é mó chato, né? Aí você ajuda uma vez, assim, aí tem que... Quando a gente começou... E é justamente isso. Quando você é pequeno, que você tem um ou dois resgates, no começo a gente fazia rifa, a gente ainda faz bazar de algumas coisas para arrecadar, em algumas épocas de final de ano tem os calendários dos animais da ONG. Então, assim, são feitas ações, né? Camiseta, caneca e tal. Mas é justamente isso. Você tem que ter vários pontos, né? Para não ficar cansativo. Uma vez, quando você tá trabalhando, às vezes, com um resgate, que você vai fazer, sei lá, uma rifa para arrecadar, para pagar um tratamento daquele animal X. Beleza, isso funciona, mas você não tem só aquele animal, você já tem mais outros 50, então não vai dar certo, entendeu? E hoje em dia a gente trabalha com os lares temporários e eu sou super fã de lar temporário, porque assim, você apresenta para aquele animal que muitas vezes eles vêm da rua e eles não conhecem nada. Então você coloca um cachorro, né, que você vai fazer o lar temporário, ele chega na sua casa, ele fica num lugar separado normalmente dos seus outros animais, porque você não sabe se ele tem uma doença viral, então ele fica num tempo de quarentena. E aí, depois ele vai ganhando esse espaço, que é o que você falou. Então, cara, você pegar um cachorro assim de rua e ligar um secador do lado dele, né? Ligar uma televisão e ver ele assistindo essa televisão e tal. Então é muito gostoso, assim. E aí a gente conhece bem os animais e quando a gente vai trabalhar a adoção deles, a gente sabe falar. Então a gente faz alguns testes, a gente consegue falar, esse cachorro é um cachorro que você vai ficar deitado com você no sofá assistindo uma TV, entendeu? Senão, não, é um cachorro que, vai ficar exigindo de você, que você vai ter que ter mais energia e tal. Então isso faz as nossas devoluções serem menores, assim. Tem um processo que a gente faz com filhote que chama teste de Volhard, que a gente consegue analisar qual que é a aptidão do cachorro e qual que é o temperamento. Assim, é uma base para saber qual que é o temperamento, porque realmente só vai se consolidar um comportamento a partir ali do seu 5º, 6º mês. Quando começa a se fechar. Eu ia te falar, assim, a gente tem poucas devoluções, mas assim, as devoluções que acontecem são de filhotes. Então as pessoas adotam pequeno e fofinho, bonitinho. Isso aqui me escolheu. Por qualquer motivo, depois acaba devolvendo. Agora, quando são as adoções dos adultos, eu adoro, assim, eu acho que são as melhores adoções, assim, de nível de qualidade. Porque a pessoa que vai lá e escolhe um adulto para adotar, ela tá muito madura do que ela quer, tá entende? Disposta, né? E aí ela conhece aquela personalidade, então ela já vai dar aquele match, tipo, verdadeiro, sabe? Diferente do filhote. Boa, muito bem, muito bem. E aí fica esse convite, para vocês quiserem divulgar lá para vocês também, ou Educar para Adotar, funciona muito bem, isso aí tem mitigado demais o reabandono. Quero sim, porque... eu vou depois me aprofundar. Boa. E aí também tem a questão, esses pontos que você citou, eu bato muito isso nessa consulta, mas também para preparar a cabeça da pessoa. Porque às vezes a pessoa tá lá com o cachorro, ela tá pronta para devolver, só que ela entende, realmente,
É um processo, eu me desafiei, eu quero estar pronto, eu quero me preparar, tal. E aí você muda um pouco a realidade da pessoa e do cachorro. Hoje eu trabalho mais com pessoas do que com animal. Não, e é bem isso também. Às vezes esse imediatismo, né? Tanto no resgate também quando tem a devolução. E eu falo para as meninas, eu falo, calma, como a gente não tem o abrigo e tem o lar temporário, tem que fazer, até quando tem uma devolução que a gente vai pegar o animal de volta, a gente tem que se estruturar para pegar esse animal de volta. E aí eu falo muito, essa pessoa que adotou, ela é responsável por esse animal. Claro. Então ela tem que cuidar dele até que a gente consiga pegá-lo de volta. Claro. E teve alguns casos, realmente, que as pessoas queriam devolver e depois passam 2, 3 dias e falaram assim, não... Vou devolver não. Vou dar um jeito. Me apeguei. Vou dar um jeito, vou melhorar. Vou melhorar. Do nada, né? Deus veio e falou... Pô, eu vou te falar, eu já vi um caso, assim, que eu lembro que eu fiquei brava, dei um putz culacho na pessoa, assim. Ela veio me trazer, era um cachorro que eu tava cuidando na minha casa. Eu faço muito lar temporário. Xodó. Né, assim, pô, eu cuidei, sei lá, tava com a patinha quebrada, ficou tipo 3 meses depois de cirurgia, eu cuidando o maior bem, escolhi o adotante a dedo, doei. Passou 2 dias, ela falou, não, meu cachorro não aceitou muito bem, tal, não sei o quê. Tem esse ponto também. E aí quis devolver. E aí ela tava desesperada, veio, devolveu. Aí no dia seguinte ela me ligou chorando. Pelo amor de Deus, me perdoa, meu cachorro tá sentindo muita falta dele, tal. Então, meu assim... cachorro. Não, mas o cachorro tava mesmo. Hoje em dia eles são... Vão pra creche, são grudados, parceirões. são super parceiros. Boa. E falando em parceiros, quais são os principais parceiros que vocês têm aqui pela região? A gente tem o Centro Veterinário Alpaconde. Legal. A gente tem várias. A gente tem nossa veterinária responsável do gatil, que é uma veterinária avulsa, nossa veterinária responsável pelos cães. A gente tem a Ecos, também, que a gente leva os nossos gatinhos. A gente tem várias clínicas em Barueri, a Patas, a da Carol. Então a gente tem bastante parceiros que a gente leva, assim... Que legal. A Diagnóstica para fazer os exames. Diagnóstico aqui em cima, né? Boa, aqui próximo. Mas a gente tem, graças a Deus, assim, boa... bom relacionamento. Bom relacionamento. Se precisar, as portas estão sempre abertas. Isso é maravilhoso. De fluxo de pagamento, assim, que a gente tem a questão da emissão de nota fiscal. Tudo na ONG são 2 pessoas que assinam todo o valor que sai, tudo com nota fiscal. Então é mais por essa facilidade. A gente tem, tipo, contas nesse lugar. Então a gente paga por mês. Então não é aquela coisa que você tem que estar a todo momento... Se provando, demorando. Exato. Tá certo. É nesse sentido. E quais são os principais casos aí que vocês já lidaram? As principais histórias que vocês já tiveram nessa trajetória? Olha... os casos, assim, que eu vou só pedir um negócio. Chega um pouquinho mais perto do microfone, porque, pessoal, vocês já sabem, né? Aqui em casa é aberto, tá trovoando, tá chovendo. No último episódio teve vento pra caramba. Mas é isso. Esse que é o lado ruim de fazer um estúdio a céu aberto. Mas é mó gostoso aqui. Mas é muito bom, né? O barulhinho do lago ali e tal. Tudo bem. Eu acho que, assim, pra mim os casos mais tristes são casos de acumuladores. De animais, assim. Que são pessoas que, na verdade... E muitas vezes a gente trabalha com os animais, mas você acaba trabalhando com as pessoas também. Sim. Né? Você tem que pedir um apoio psiquiátrico de mesmo. outras áreas, né? Porque é doença mesmo, né? Acumular é doentio. E aí e a gente tem essa mistura de sentimento de um pouco de raiva da pessoa, mas ao mesmo tempo um pouco de preocupação e um pouco de pena, assim, no sentido de perceber que ela não faz aquilo por mal, né? É brabo. Então, assim, eu acho que esses casos de acumulador são os casos mais marcantes, assim, e mais tristes. Teve algum que pegou muito? Teve um que eram 26 cachorros que a gente tirou de um acumulador em Carapicuíba. Uau. E assim, os animais viviam assim, eles viviam num lugar fechado, em quartos fechados. Nossa. Então, assim, quando a gente pegou, a gente não conseguiu pegar tudo de uma vez. Então, isso foi difícil, assim, de você entrar e conseguir pegar todos de um quarto, porque o cara não deixava você entrar na casa dele e pegar o que você quisesse, sabe? Então, ele liberou uma turma. Ele concordou. E aí a gente fazia amizade com ele, ia lá, tal, tentava pedir o apoio da cidade, né? Como polícia, chama? Não, GCM. não era polícia, não, era... Ambiental? Assistente social. Assistente social, porque a pessoa tem que ir lá, porque era um nível... tem vigilância sanitária. Não, era um nível de sujeira, assim, a pessoa não tinha nem condição de comer. Então, assim, os animais comendo as próprias fezes, se matando e comendo o corpo do próprio animal. Então, assim... Porque na maioria das vezes, nesses casos, né, a pessoa não tem nem condição de se manter.
É. E ela tem 26 cachorros na própria casa. Não, é uma loucura. casa de 2 cômodos. Assim. Sim. E aí eu lembro que eu peguei 3 cachorros desses e eles tinham muita sensibilidade à luz. Eles não conseguiam ficar de olho aberto, eles ficaram, sei lá, 3 dias, assim, dentro da casinha, assim, no espaço que eles estavam lá em casa, porque eles não conseguiam sair. De óculos escuros. Não conseguiam abrir o olho. Olha só. E aí, eu vou te falar assim, é muito mais fácil você resgatar um cachorro que vive na rua e que tem a liberdade dele, que sabe se virar, do que um cachorro que vive confinado, assim. Sim. Porque o cachorro que vive confinado, ele tem um monte de problema de pele, Sim. sarna de ouvido, sabe? Tipo, essas doenças que, assim... Ectoparasita pra caramba. Então, assim... Olha, eu vou te falar que, às vezes, até hoje eu lembro do cheiro do lugar, sabe? Amônia pura. Não, assim, horrível. Vontade de chegar ali com um frascão de Herbalvete e jogar inteiro. De tirar tudo de lá e botar fogo na casa, Cê assim. tá doido. De ser muito horrível. Acabei de lembrar, pô. Tem um presente aqui pra você. Ah, não acredito. Uma lembrança aí. É muito mais pros seus cães do que pra você mesmo, né? Sabe como que é, né, pessoal? Mas fica esse convite, esse brinquedo, essas coisinhas aí pra você. Obrigada. Boa. Olha mesmo, a pinha. Eles gostam? Eles vão gostar. Isso é bom pra enriquecimento ambiental, um brinquedão também pra eles. Isso aqui eu vou distribuir pros cachorros da ONG. Por favor, você que escolhe. Porque os meus já estão assim, naquele nível que eles não vão aproveitar tanto. Eles querem só paz e amor. Boa, bom demais, bom demais. E se precisar de mais também, dá um toque pra gente. Combinado. Tá? Ana, a gente falou desse caso triste e um caso feliz. Caso feliz tem muito. Uma porrada. Nossa, hoje mesmo. Então, e aí a gente tem um grupo de pós-adoção. A equipe de entrevista, depois que o animal é adotado, manda uma mensagem para saber como que tá aquela adaptação, 2, 3 dias depois, mas a gente tem uma equipe de pós-adoção que entra em contato depois de um tempo dessa adoção. E hoje a gente recebeu um cachorro que foi adotado em março, era um filhote, hoje já tá grandão, assim, peludão, e hoje era aniversário dele de 1 ano. Olha só que legal. Boa. Então a gente adora receber isso, né? Que top. Com vários cachorros num parque, aqueles chapéus com a foto do cachorro, um bolo temático. É muito bom. Essa é a parte boa da humanização. Essa é uma coisa boa. Muito bem. Foi muito engraçado. Eu até falei que eles misturaram que era uma toalha de Natal com as coisas de aniversário. Eu falei, nossa, já emendaram um pouco de Halloween no meio e tal. Muito bem, muito bem. Então, assim, casos de sucesso a gente tem vários, assim, pessoas que a gente acaba ficando amigo e próximo porque adotou um animal e que vira voluntário por causa disso. Olha aqui, ó, isso é legal. Né? Legal. Tem muita gente que adota um animal e fala, poxa, eu quero ajudar de alguma forma e quero ser lar temporário e tal. Então, acho que a grande maioria dos nossos voluntários hoje em dia são pessoas que em algum momento adotaram. Adotantes. E aí são pessoas de diversas áreas, né? Pessoas que trabalham com contabilidade, nossa contabilidade também é voluntária. Ajuda. Então, exatamente. Alguém que é focado em rede social. A gente tem um grupo grande que trabalha rede social, tanto que vai captar o material, né? Fazer os vídeos desses animais, depois que trabalha. E a gente tem algumas campanhas durante o ano. Então, a gente fez esse ano uma campanha focada em animais idosos. Então, a gente teve um mês do ano que a gente fez só publicação de animais idosos. Legal. E todas as nossas redes sociais ficaram com os animais tipo de bigodinho e bengalinha, velhinho, assim, pra saber que tava tendo. Agora a gente vai fazer uma campanha de nota fiscal paulista, porque a nota fiscal paulista é o que a gente consegue se manter melhor, assim. Hoje em dia a nossa maior fonte de captação de recursos. Como que funciona? Desculpa falar. No estado de São Paulo tem aquele sistema da nota fiscal paulista. Você coloca o seu CPF lá. Você coloca o seu CPF. Mas quando você entra lá, se você sabe a sua senha do sistema de nota fiscal, é muito rápido, é coisa de 5 minutos. Você entra lá e você coloca em entidades. E aí você vai colocar assim, doação de cupom com o CPF. Você vai colocar lá a entidade a que você gostar. Então essa é a Pet Alpha, depois eu passo passar o CNPJ para vocês. Quer passar? Quero passar. Pode falar. 31-331-904, 1000 contra 23. Repita. 31-331-904, 1000 contra traço 23. Olha que beleza. Mas também tem no Instagram lá, fácil o pessoal encontrar. Legal, bom e demais. A gente também está divulgando isso a todo momento. Boa. E aí a pessoa entra lá, coloca a SOS Pet Alpha como a ONG que eles querem ajudar. E aí todas as compras que você vai fazer, você vai colocar o seu próprio CPF. Sim. Então você vai colocar o seu CPF porque é você que está comprando. Lá no caixa, lá mesmo. No caixa. Sim. Mas aqueles centavos que voltaria para você, volta para a ONG. Então, automaticamente no sistema, quando bate lá, volta para a ONG. Só que é um incentivo
que para as pessoas, sei lá, se voltar 10 centavos para você, para ONG volta uma média de 3 vezes mais. Entendi. Então é legal. Porque então, daí tem um estímulo do governo. Exatamente. E vai cair um trovão massa agora também. Top, só para consagrar a ideia para vocês. Então já sabe, ó, quer ajudar? O CPF tá aí, o CNPJ tá aí falado. Vocês também podem entrar no Instagram da SOS Pet Alpha. Vocês entram no site do Gov, é Gov? Não. Não, é... Receita Federal. Não, ele é específico de nota fiscal paulista. Joga tá. no Google. O pessoal tipo, encontra. Nota fiscal paulista é um sistema, é super fácil. Cadastra lá rapidinho e você tá ajudando muitos cachorrinhos aí. E é legal porque é uma forma de você ajudar sem você ter que estar todo mês, tipo, pensando assim, ai, poxa, esse mês eu vou fazer um Pix, eu vou fazer uma ajuda e tal. Você deixa lá e até você tirar, continua ajudando. Essa é a principal forma. Tem mais alguma outra legal pra você falar também? Cara, formas de ajudar existem várias, né? Então, desde ser lar temporário, desde de querer ajudar financeiramente, tem os nossos dados lá bancários, desde talvez fazer uma doação para os nossos parceiros e deixar em nome da SOS Pet Alpha. Às vezes tem isso. As empresas falam assim, poxa, vocês estão fazendo... eu tenho uma empresa nessa região. Eu quero ajudar a viabilizar a castração de animais nessa região. Então, a gente pode fazer isso também. Top demais. Um caso muito legal. São tantos que a gente esquece, né? Eu recebi um pedido de ajuda de uma protetora de uma cidade chamada Floresta Azul. Olha. Tipo, se você jogar Floresta Azul, é uma cidade, vai assim... parecer um jogo de videogame. Minúscula, no interior da Bahia. Olha só. E ela era a única protetora lá do interior da Bahia. O veterinário mais próximo era 80 quilômetros de lá. Bravo. Então, assim, era uma situação de cachorro com sinomose, gato com... Ela era protetora? É, protetora lá do bairro. E ela tentava, assim, fazer de tudo pra socorrer os animais com baixíssimo recurso e tal. E aí eu, como pessoa física, né, eu mesma fui lá no Pix dela, fui lá e doei uma grana e falei pra ela, pô, compra uma ração, ajuda esses animais. Sim. E aí nisso ela começou a cada vez me mandar mais notícias e tal, e eu comecei a ver o quanto que eles eram carentes, assim, do básico. Do básico do básico. E aí eu falei pra Cris, né, que a gente sempre toma, a Cris é minha vice-presidente, a gente sempre toma as decisões estratégicas em conjunto. Eu falei, Cris, vamos pegar uma grana e vamos fazer uma castração nessa comunidade? E ela falou, vamos. E aí a gente ficou com aquela coisa assim, poxa, eu não sei, o veterinário de lá, tentamos fazer uma parceria com o veterinário de lá, mas o mais próximo era 80 quilômetros de lá, ela não ia ter como levar os animais pra lá. Puta logística. E a gente assim, a gente trabalha muito com qualidade. Então a gente tenta o menor preço, mas com uma qualidade boa. Então a gente falou assim, poxa, não dá pra gente jogar esses animais com um veterinário que a gente nem conhece a castração. Exato. Daí a gente contratou um projeto que tem aqui em São Paulo, chama Vet Nomad. Ele tem um castramóvel e aí a gente bancou pra ele lá pra Bahia. Anota esse nome aí pra nós. Vet Nomad. Castramóvel. Não, Vet Nomad. Nomad, E aí ele foi... Vet Nomad. Nomad. Isso. E aí a gente... Vamos chamar eles pra cá também. Ele é super legal. Eu não sei se ele tá aqui, porque ele vive... Ele é nômade, né? Ele é nômade. Mas E ele é roots. O que ele gosta mesmo é disso. A gente laça ele qualquer dia pra vir aqui. E aí ele ficou bastante tempo aqui na época de pandemia, que ele não tava conseguindo entrar nos lugares e tal. E aí a gente falou pra ele... Pô, doutor Rodrigo, você vai ter que ir lá e você vai castrar esses animais. Então a gente falou pra ela, quantos animais você tem? Aí ela falou, a gente... viabilizou metade aqui pra ele sair, abastecer o castramóvel, chegar lá na Bahia. No dia do mutirão, aconteceu um mutirão lá. Que legal. Foi super legal, porque depois que a gente fez o mutirão lá, as prefeituras das cidades vizinhas, que o castramóvel já tava lá, contrataram ele. Olha só. E ainda fizeram mais alguns mutirões lá numas cidades vizinhas, assim. Top. A gente foca muito nessa questão da castração, porque... a castração é a única solução quando você trabalha com esse nível tipo de animais assim abandonados, que é imenso. Sim. As pessoas às vezes se assustam, assim, arregalam os olhos quando eu falo qual é meu sonho. As pessoas falam assim, você como presidente da SOS, qual que é seu sonho? Eu falo, o meu sonho é deixar de existir, assim. Mas assim, o deixar de existir não é assim que eu não quero mais fazer esse trabalho, mas assim, não ser mais necessário. Não ser mais necessário, seria entendi. muito bom, top, né? Exato. Então, e como que você vê o caminho pra isso? É mais ou menos isso, né? Castrar os que não estão castrados, cuidar dos que já nasceram. Eu acho que é muita responsabilidade, assim, das pessoas, né? Tem muito isso também, de as pessoas terem os animais, então eles terem o tutor, mas aquele negócio de, vou abrir de manhã pra ele fazer um xixizinho na rua. E do nada o cachorro, não, ou ele vai cruzar, às vezes é um macho, putz, não quero castrar um macho, mas ele tem acesso à rua e aí ele cruza com uma fêmea que tá lá abandonada. Então eu acho que é uma questão meio cultural, eu não sei, assim, qual é a solução, sabe? Não, se eu fosse dar um pitaco do pouco que conheço,
A gente deveria entender que é o seguinte, a vida útil de um cachorro, a expectativa de vida de um cachorro vai ser lá por torno de 15 anos. Desses 15 anos, média, ele vai conseguir se reproduzir no intervalo de 10. Então, se em 10 anos conseguisse realmente fazer ações concretas de se castrar em massa, resolver a situação, leis, apoio da prefeitura, do governo, mas para acabar essa ideia de animais em estado de vida, estado de rua, né, deplorável, inteiros, em 10 anos, teoricamente, a população de rua era para ter caído drasticamente. Não, e eu falo isso, assim, principalmente esse ano, que foi o ano de eleição, muita gente veio atrás da gente para... Um votinho aqui, um votinho ali. Não, é assim, a ONG ela tem que ficar fora de toda a questão política, né? Mas assim, ajudar com propostas e com ideias, eu acho que é muito importante, assim, de trazer um pouco dessa noção da rua, né, do dia a dia, até para essa questão política, porque as pessoas às vezes falam, não, vamos fazer um canil municipal. Eu falo, tá, é legal você ter um canil municipal, mas você tem um cachorro lá que você vai manter, eu quero dizer assim, financeiramente mesmo, ração, comida, ração antipulgas, funcionário para cuidar. Sim. Cara, é muito, assim, é 1000 vezes melhor que as prefeituras tenham campanhas de castração em massa. E aí a gente vê assim, tudo bem, a gente faz, sei lá, 200 castrações por ano. O quê? É muito pouco. Você tinha que fazer 200 castrações por mês. Em um ano já se nasceu de uma cadela só, pode ter nascido mais de 30 cachorros. Não, assim... Uma cachorra de grande porte. Mas assim, se a gente for entrar em questão política, é melhor não, bagunça. porque assim, o preço que a gente paga numa castração, as prefeituras pagam 3 vezes mais. Então também dificulta por aí, E são só com os veterinários amigos do rei. Não, né? não vamos entrar nisso, Não vamos porque entrar isso é um nisso. estresse. Boa. Ai, meu Deus, e Ana, agora? Socorro. Chegou o momento, Chegou. hein? Dividir os especialistas. Brincadeira. Vamos lá. Ó, a gente tem, primeiro, perguntinhas de Posso mito. trazer pra cá? Com toda certeza. Então Pode vai. até testar se você quiser, ó, pra poder ver. O verdade tá mudo quase. Tá? Quanto tempo eu tô falando, né, pessoal, que eu tenho que trocar. Tá? Não lembro na hora, né? Mas, ó, perguntinhas de mito ou verdade, tranquilamente, você responde o que você achar e depois já manda uma explicaçãozinha. Pode ser? Tá bom. Simples Mas assim. o que eu acho, né? Tá bom. É isso. Todos os cães e gatos que estão em abrigos têm problemas comportamentais. Mito ou verdade? Verdade. Boa. Fala um pouquinho sobre. Eu acho que é isso. Eu acho que não tem como você dar um atendimento individualizado e personalizado quando você trabalha com muitos animais. Legal, boa. Então, Mas alguma coisa você com certeza tem. alguma coisinha vai ter ali no meio, né? Por exemplo, cachorro que tem medo de chuva. Como que você vai trabalhar isso se você nem tá lá quando tá chovendo? Você não consegue ver. Legal. Boa. É um pensamento legal de quem tá no dia a dia, no batidão ali. Eu não colocaria talvez que fosse verdade absoluta, porque pode ter um ou outro assim, ali. Pensando em grande maioria, Sim. Entre verdade e mito, eu acho que a chance de acontecer Mas eu concordo. é muito maior. Concordo plenamente, verdade. Porque assim, realmente, se a gente for entrar bem na ferida mesmo, alguma coisinha tem. Por menor que seja. Exato. Boa. Muito bem colocado. Eu colocaria como mito, mas olhando dessa forma, gostei. Segunda perguntinha. Animais resgatados podem se adaptar bem a novos lares com o tempo e cuidados adequados. Mito ou verdade? Verdade. Muito bem. Quer falar um pouquinho? Eu acho que o ser tá vivo, ele tá apto a aprender. Boa. Tem uma coisa que eu falo sempre nas minhas consultas, que é o seguinte: a pessoa chega pra mim e fala assim, nossa, meu Luiz, ele tem 10 anos, será que ele aprende agora? Eu falo, eu só não dou jeito pra morte. Mas pro resto, enquanto estiver vivo, a gente vai pra frente. E aí também tem o nosso slogan, né? Que é isso aqui, ó: repetição, paciência e atitude. Com isso você chega onde você quiser. Né? Isso mesmo. Muito bem. Terceira e última perguntinha mito ou verdade. É melhor adotar um filhote, pois eles são mais fáceis de treinar do que os cães adultos ou idosos. Mito ou verdade? Mandou uma verdade de novo? Pode falar. Eu acho que assim, apesar deles terem... apesar de estar vivo e estar apto para aprender, eu acho que os adultos talvez tenham mais manias. Sim, com certeza. De coisas que eles já viveram, alguns traumas maiores, né? Alguma coisa que desperta um gatilho, e que talvez o filhote seja mais fácil nesse sentido. Mas, com certeza exige mais
dedicação. Opa, bebezão novo em casa. É aquela história também, sempre falo isso nas minhas consultas, é muito melhor você escrever uma história num livro que está em branco do que um livro que já foi escrito que você precisa apagar e reescrever. Mas eu acho que quando você pega um adotante, que é aquilo que eu tava falando, né, que eu comentei, quando o adotante já conhece aquele animal e ele tá, tipo, dá um match, assim, que eu quero dizer, um match assim, pô, vai caber na minha rotina, assim, o jeito dele combina com o meu jeito, Sim. com a minha vida, aí Dá super talvez certo. fica mais fácil, assim, Sim. você pegar um adulto. Sim. Como eu disse, assim, as adoções de adulto costumam ser muito mais certeiras do que as de filhote, mas as de filhote são mais numerosas. E sem dizer também que a adoção de um cachorro que já tem uma certa idade, você já tem uma noção do que ele é. Exato. Porque não vai mudar muita então, coisa. Você escolhe sabendo o que você Não está é levando. Não é o Kinder Ovo, né? É. Muito bem. Boa, agora, ó, mandou super bem, é isso mesmo. Pega essa luzinha para nossas perguntas múltipla escolha. Você responde aí com a letrazinha que você julgar correta e aponta para essa câmerazinha aqui. Pode fazer uma letrona, tá? Tá bom. Primeira pergunta: qual é a principal etapa... Não, desculpa, qual é a primeira etapa essencial no processo de resgate de um animal abandonado? A. Encontrar um novo lar. B. Avaliar a saúde do animal. C. Alimentar o animal imediatamente. E D. Levar o animal para o abrigo. A, B, C Qual ou que é a D. pergunta? Qual é a primeira etapa essencial no processo de resgate de um animal abandonado? Lembra das alternativas? Sim. A, B. C. Alimentar o animal imediatamente. Boa. Colocou isso? Eu colocaria avaliar a saúde do animal. Mas às vezes não dá pra fazer que no você falou, lugar, né? É que assim, eu vou te falar que o alimentar até é uma forma do resgate. Então, assim, você acaba usando o alimento para você Pra fazer trazer, o né? resgate. Então, Boa. assim, é sempre a primeira coisa que a gente faz. Boa. E isso de avaliar a saúde do animal, todos os nossos animais coletam um hemograma, passam com os nossos veterinários, mas quando é um caso mais urgente, eles vão imediatamente para o hospital veterinário. Sim, mas sim. tem alguns casos que a gente traz, dá uma acalmada naquele animal e depois a gente faz esse processo. Sim. A primeira coisa que a gente faz é alimentação, vermífugo, antipulga, deixa ele às vezes descansar. Claro. Às vezes Entendeu o que aconteceu. entender o que está acontecendo e aí a gente vai até para observar, porque às vezes quando você faz, lógico, quando você faz resgate de um animal atropelado, ele tem que ir direto para o hospital veterinário. Sim. Mas às vezes quando você chega numa consulta com o veterinário, você tem que saber falar, sei lá, tá com fezes mole, entendeu? Tá prostrado ou não, Cheio tá de brincando, tá carrapato. ativo. Você tem que ter um pouco pra falar. Então, se você Claro. pega e leva de cara, às vezes você não consegue, não tem esse parâmetro de avaliação, entendeu? Bem analisado. Muito bem. Segunda perguntinha: qual dos seguintes fatores é mais importante na reabilitação de um animal resgatado? A. Adestramento rigoroso. B. Tempo de sociabilização e paciência. C. Mudança imediata da dieta. E D. Isolamento dos outros animais. A, B, C Fala a ou pergunta D. de novo. Qual dos seguintes fatores é o mais importante na reabilitação de um animal resgatado? Na reabilitação, B. B de bola. O tempo de sociabilização e paciência. É isso mesmo, eu também concordo 100%. Eu poderia falar Muito a questão bem. do adestramento, mas assim, a gente... às vezes, eu tenho que... Nós, como os voluntários e principalmente como lares temporários, temos que nos dedicar mais para isso. Sim. Então, como a gente não tem também muita experiência nisso, eu tenho medo de falar, porque na prática a gente não usa tanto. Sim. É que o pessoal confunde muito o que é o adestramento. Né? O adestramento, pessoal, é você ensinar comandos. Não é a parte do comportamento do animal dito feito ali, né? Então, você não tem por que estar ensinando um cachorro a sentar, deitar, dar pata, se ele ainda está sendo reativo com outros cães na rua ou até mesmo com os animais que tem lá dentro da sua casa. Você não sabe como funciona o dia a dia da sua vida com ele ou sem ele, passeios e tudo mais. Então, a gente vai pensar no adestramento num segundo ponto, né? Então, tem uma diferença gritante entre o que é o adestramento e o comportamento animal. Se eu fosse colocar aqui, tirando o adestramento, cuidar do comportamento do animal, aí sim, aí seria essa. Mas é isso mesmo. Não, e eu Tempo também, de- eu penso assim, uma coisa que a gente sempre faz é o isolamento. Mas assim, pensando nesse isolamento, não é o mais importante nesse processo, mas ele é necessário no começo. Ou uma quarentenazinha. Uma quarentena, Boa. pelo menos uns 10 dias pra gente ver, Para não infectar ninguém, para não ter problema. Acontecendo. Exato. Muito bem. Boa. E terceira e última perguntinha múltipla escolha. O que é fundamental considerar a decidir adotar um cão ou gato em um abrigo? A. Tamanho da casa do adotante. B. A raça do animal. C. O tempo disponível para dedicar ao animal. E D. A cor do animal.
A, B, vai. C ou D. É mesmo? É a C, o tempo disponível para se dedicar ao animal. Muito bem. Tô de parabéns. Eu falei que era fácil, pô. Muito bom. E pessoal, vocês que interagiram fácil, com a eu gente. sou muito boa. É isso aí, tá no bom. que eu faço, tá bom? Muito bem, muito bem. É isso Pegar meu mesmo. mérito. Tá certo, tá certo. Tem que puxar a sardinha. E vocês que interagiram também, pessoal, mandem aqui nos comentários o que vocês acharam das perguntas, né? Quais foram as respostas de vocês também. Interajam sempre. Ana, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer, adorei. Pô, Fiquei super à vontade, pode me convidar mais vezes. Pô, por favor, Vou várias depois vezes. anotar uns casos pra gente vir aqui Legal. discutir os casos. Legal. Das próximas vezes, talvez trazer animalzinho. Vai saber, né? Qual vai ser o próximo Nossa, passo. a gente tem muito o que evoluir aí. Top. E Ana, manda um recadinho pro pessoal de casa, do seu coração, aí o que você acha legal de passar pro pessoal. E é um grande prazer ser presidente dessa ONG. Eu espero que todos vocês sigam, compartilhem e ajudem a gente a mudar a vida desses animais que a gente resgata. Muito bem. Obrigada. SOS Pet Alpha. Isso. Muito bem. Pessoal, esse foi mais um episódio sensacional do nosso podcast. De verdade, sim, é muito gostoso trocar ideia com o pessoal que fala com tranquilidade, que sabe do que está falando. É muito bom. E todos os nossos convidados são de altíssimo calibre, vocês já perceberam, né? Galera, só alguns avisos legais. Esse episódio também vai estar no nosso Spotify, na íntegra. Pra vocês que gostam de ouvir mais no Spotify, vai estar lá. Vocês também podem acompanhar minhas redes sociais pelo Instagram, TikTok e tudo mais. Também tem bastante coisa. Não deixem de se inscrever aqui no canal, acionar a sininho de notificações, todo aquele beabá que vocês já conhecem. E galera, tem uma coisa muito legal para falar para vocês. Quanto mais esse canal aqui crescer, mais projetos a gente vai conseguir trazer para vocês aqui também. Então, dá uma força, né? Faz essa matilha crescer cada vez mais. Fechou? Obrigado mais uma vez. Obrigada. Tamo juntíssimo. E até as próximas, família. Tchau, tchau. Tchau.